Obrigado pela presença de todos. Vamos dar início à nossa segunda reunião científica do ano de 2018. Como eu disse hoje no grupo, a SBA-CVGO está inovando. A gente vai fazer, a partir de hoje, todas as nossas reuniões, todas as nossas atividades vão ser transmissão ao vivo. Eu passei o link dessa transmissão no grupo, tá? Quiser passar para alguém. Eu acho que é um avanço extremamente importante e eu acho que a gente só tende a crescer com isso. Vamos ter uma palestra hoje e após a palestra a gente vai ter a posse da diretoria eleita, uma exigência da Nacional. Tá? Então, sem mais detalhes e sem mais delongas, eu gostaria de chamar o nosso palestrante, Dr. Luiz Henrique Presendo, advogado especialista em Direito Constitucional pela PUC de São Paulo, sólida formação em Direito Tributário, Societário e Recuperacional, assessor jurídico da Porsche do Brasil, Grupo Bandeirantes de Comunicação e da ABRAC, Associação Brasileira de Concessionárias, Chevrolet, da Associação Médica Brasileira, administrador judicial habilitado na primeira e segunda vara empresariais de São Paulo, membro da Comissão do Direito Médico do Conselho Federal de Medicina, graduado em Ciências Contábeis pela Trevisan. E é o assessor jurídico da Nacional, da SBA-CV Nacional. Tá? Ele vai falar sobre direito médico, quais os nossos deveres e quais os nossos direitos. Dr. Luiz Henrique, muito obrigado. Boa tarde, meus amigos. Eu quero convidar a Carol, que é minha sócia aqui na região de Goiás, para me ajudar nesse bate-papo que nós vamos ter agora. Carol trabalha aqui comigo na região. Quer se apresentar? Boa noite a todos. Meu nome é Caroline Santos. Eu estou à inteira disposição de vossos senhores aqui no estado de Goiás. Me sinto goiana, estou aqui em Goiás desde 1989, né? E sou apaixonada, sou apaixonada pela cidade, pelo estado. Sou presidente da Comissão de Direito Médico da UAB Goiás e atuo especialmente na área de direito médico, defendendo os médicos, né? Sempre me perguntam, para o lado do paciente ou para o lado do médico, né? Então, nós advogamos aí para defender aí a atuação tão linda que vocês foram chamados aí para exercer, que é a medicina. Muito obrigada. Nós conversávamos bastante no decorrer da semana de como montar um painel interessante para vocês, porque é um desafio para nós advogados falar para vocês, médicos, de uma forma simples e objetiva e fazer com que isso se torne uma conversa descontraída, sem muita técnica e que nós consigamos solucionar as dúvidas de vocês de uma forma muito objetiva. Nós recebemos algumas perguntas de vocês no decorrer do mês e precisávamos escolher uma ou duas para a gente conversar sobre ela e aprofundar. A nossa decisão foi fazer uma coisa mais superficial, mas que abordassem todas as perguntas recebidas. Foram 11 perguntas e nós vamos entrar nas 11 perguntas e eu gostaria de deixar o microfone aberto. Não numa forma de uma palestra, e sim numa mesa redonda, um bate-papo. Sugiro que vocês, surgiu a dúvida, mesmo no decorrer da explanação, que façam uma parte, que questione. Vamos transformar isso, ao invés de uma palestra, algo muito formal, num bate-papo, uma mesa redonda onde com a participação de todos. Tá bom, meus amigos? Vamos lá? A primeira pergunta que nós recebemos, eu não sei identificar quais de vocês que encaminhou essa pergunta, mas foi com relação ao sobreaviso médico, remuneração, deveres e responsabilidade civil. Essa questão do sobreaviso está regulamentada pelo Conselho Federal de Medicina e tem um viés também que vai além disso. O Conselho Federal de Medicina trata da questão ética, que envolve toda essa questão, e a legislação trabalhista, civil e criminal também. Deixa eu só preciso me adaptar um pouquinho aqui. O CFM diz que sobreaviso é a disponibilidade médica
do médico que permanece à disposição da instituição de saúde de forma não presencial, cumprindo jornada de trabalho pré-estabelecida para ser requisitado, quando necessário, por qualquer meio ágil de comunicação, devendo ter condição de atendimento presencial quando solicitado em tempo hábil. Vocês vão me perguntar agora a respeito das responsabilidades. Então, vocês estão de sobreaviso na casa de vocês. O hospital liga para vocês requisitando a presença de vocês para determinado procedimento. Qual é a obrigação de vocês de comparecer no hospital? Essa obrigação ela pode ser de natureza contratual ou trabalhista, depende do vínculo que você mantiver com o hospital. Se você mantiver um vínculo de, como vocês chamam de PJ, vai ser uma obrigação cível. Se você for seletista do hospital, ela vai ser uma obrigação trabalhista. E essa obrigação, as multas relativas à falta de comparecimento, ou elas podem estar previstas nesse contrato de prestação de serviços ou no contrato de trabalho de vocês. Aconteceu a hipótese regular, ela não gera muita polêmica, que se você estava de sobreaviso, você compareceu no hospital, acabou o problema. O problema surge quando acontece um imprevisto e você infelizmente não conseguiu comparecer ao hospital. Deste ponto nascem as obrigações do médico para com a instituição hospitalar, nunca para com o paciente, porque o paciente ele não integra ainda a relação. Você tem uma obrigação para com o hospital. Você, médico, de comparecer até a instituição hospitalar assim que você for requisitado. Nesse momento, nasce uma obrigação de reparação de eventual dano que o hospital tenha em relação da falta que você fez naquela convocação. Então, o hospital ligou para vocês, pediu que vocês comparecessem ao hospital, vocês não compareceram. Isso gerou um dano para o hospital, vocês podem ser acionados judicialmente a repararem esse dano. Se a obrigação for seletista, o contrato de trabalho de vocês pode ser rescindido por justa causa. E nos estertores, no pior dos cenários, tem um caso hoje na doutrina que eu consegui localizar sobre isso, vocês podem eventualmente serem responsabilizados criminalmente por não comparecerem ao plantão no caso de sobreaviso. Foi um episódio que aconteceu no Rio de Janeiro, de um neurocirurgião que estava de sobreaviso, a criança foi baleada, precisava de uma operação e ele foi processado criminalmente porque não compareceu ao plantão. Então, são questões muito simples. Primeiro, gera obrigação? Gera. Gera dever de reparação. A obrigação pode ser civil ou trabalhista. Pode gerar procedimento ético? Muito difícil. É mais uma relação, apesar de estar regulamentado pelo CRM e pelo CFM, muito não consigo ver uma questão ética por trás da falta de comparecimento do médico que é convocado no sobreaviso. Mas a obrigação de reparar eventual dano do hospital é possível que aconteça e uma remota hipótese de responsabilização criminal. Quer dar umas palavrinhas, Carol? Sim. Algo muito importante, vocês estão vendo ali, por qualquer meio ágil de comunicação. Todos nós utilizamos o WhatsApp, não é verdade? E, muitas vezes, essa comunicação pode vir via o WhatsApp e, às vezes, aparece aquelas duas confirmação de leitura. Então, aquilo pode ser usado contra você, que você fez a leitura e você não ligou para o tal do comparecimento. Eu vou dar uma dica para vocês. Eu tirei essa visualização de azul, porque eu trabalho com muitos clientes, eu trabalho com alguns alunos, eu dou aula também, nessa área também de direito médico, e tem aluno tipo que estuda 3 horas da manhã, ele está com uma dúvida, ele manda o WhatsApp. Aí ele fala: professor, eu te vi lá, você entrou no WhatsApp 1h da manhã e não me respondeu, por quê? Eu falo, gente, que absurdo, né? Você está mexendo no seu celular. Imagino vocês, em razão dos pacientes, né? Que o WhatsApp de vocês é o tempo todo, ainda mais que o paciente pode estar com dor e tal. O médico já entrega o número do celular para o paciente. Então, nesse caso de sobreaviso, é importante lembrar que o hospital pode entrar em contato com vocês por qualquer meio ágil de comunicação. O correto seria eles ligarem, mas como o Conselho Federal de Medicina deixou aberto, então qualquer meio ágil de comunicação, infelizmente ou felizmente, entra também o nosso querido, aguerrido, né, o WhatsApp. Ou o Telegram, eu estou dizendo WhatsApp, não que eu tenha um contrato de merchandising com eles, mas é porque é o aplicativo mais utilizado para nós nos comunicarmos de maneira mais ágil. Eu não tive como não me lembrar do BIP.
Né? Lembra do bip? Não, e aquele Nextel, lembra aquele barulhinho? Deus, pai. Vamos lá, quem tem dúvidas? Essa relação do médico com o hospital, que não seja em CLT, mas ele simplesmente trabalha, ele não tem um contrato formal de plantão. Precisa de ter esse contrato ou simplesmente porque você é interna naquele hospital, se você opera naquele hospital, você faz parte do corpo clínico? Você tem essa obrigação? Vamos só, tem uma complementação aqui? Ah, tá. Dentro do que ele falou, assim, faz parte do corpo clínico, mas você não entra em escala. Essa questão... mas se você... Essa situação é se você está na escala, né? Não existe escala. Você opera, você frequenta o hospital, ele se sente no direito de te ligar. Tem 5 vasculares. Tem 5 vasculares. Você não acha ninguém fala, então você está em contrato. Então ninguém, não tem escala. Bom, aí a defesa... Pode falar? Vamos lá. Aí a defesa do lado médico seria o seguinte, olha, não tem uma escala, não tem nenhum sobreaviso, ele não tem responsabilidade. Por quê? Porque não tem nenhuma prova formal. Tem a prova formal que vocês fazem parte do corpo clínico. Porque senão seria impossível vocês terem um final de semana, terem um dia livre. Então, o hospital não quis fazer uma escala. Então, responde pela obrigação dele, pela atividade e risco dele de ser hospital. Senão, ele deveria fazer essa tabela com toda a escala para que vocês se organizassem para poder atendê-los no momento que eles chamassem. Nesse momento, gera responsabilidade. Se você está na escala, está em sobreaviso e não é chamado. Diante dessa prova formal, gera-se muito, complica-se muito para responsabilizar o médico. Por quê? Porque vai por prova testemunhal e vai ficando mais fragilizado o hospital em razão da proteção aí, dessa relação do médico. E tem Consegui mais responder? E tem Ficou mais um claro? detalhe, essa possibilidade que a gente está colocando aqui, você está na sua casa sendo remunerado para estar à disposição do hospital. Não estou tratando de uma situação onde o hospital liga para você no meio da madrugada, pedindo para que você compareça lá, porque está faltando vascular no plantão. Essa é uma outra situação. Aqui você está dentro da escala, você está recebendo para ficar de sobreaviso na sua casa. Você está sendo remunerado para isso. É uma situação totalmente diferente. Com relação ao contrato, a gente tem uma falsa ideia de que o direito contratual ele precisa ser formalizado ao extremo. Quando a gente chega na padaria para comprar pão de manhã, a gente está fazendo um contrato de compra e venda de alimento. O direito contratual está no dia a dia. A partir do momento que você acordou determinada situação com a diretoria do hospital, não é o ideal. É uma contratação extremamente complexa essa de médico-hospital. Tudo deveria ser formalizado com direitos e obrigações de todas as partes. Mas, a partir do momento que você acordou de forma verbal, você tem um contrato com o hospital. E esse contrato gera direitos e obrigações para ambas as partes. Mas não é o ideal. O ideal é que, se você está dentro do corpo clínico, se você atende naquele hospital, se você dá plantão ali, que ou você tem uma relação seletista, que é trabalhista com o hospital, ou uma relação de prestador de serviço, pessoa jurídica ou pessoa física. E aí cada estado tem as suas peculiaridades de contratações de médicos, mas o ideal é que se tenha um contrato absolutamente formalizado, com todos os direitos e obrigações. O que eu vejo que tem algumas situações que há uma cordialidade com os hospitais, da gente atender os pareceres, eles solicitam os pareceres para a gente, em horário comercial, e nós vamos lá. E isso acaba dando o direito deles também nos chamarem nos horários diversos, sábado à noite, domingo à noite, e não há um contrato formal. Então, essa é a dúvida nossa em relação a essa obrigatoriedade nossa de ir também, já que quando não tem um contrato. A gente atende essas cordialidades, né? Há um acordo verbal, mas que assim, eu respondo parecer, mas também no meu tempo. Não dá para invadir totalmente o meu tempo e eu estar de sobreaviso 24 horas, 7 dias por semana. Se não é remunerado, se não tem contrato. A situação aqui, vamos imaginar um pequeno hospital, não numa cidade grande como Goiânia, mas a situação aqui que a gente está tratando do sobreaviso seria numa pequena cidade onde não tem a necessidade de ter um cirurgião vascular 24 horas no plantão e que o hospital chegasse para vocês e falasse o seguinte: olha, eu vou te pagar X
para você, se eu precisar de você durante o plantão, você aparecer aqui. É essa a situação. O hospital ligar para vocês no meio da madrugada sem vocês estarem recebendo nada por isso, não gera obrigação nenhuma de vocês, comparecerem ao plantão, ou, se não comparecerem, qualquer obrigação civil ou criminal. A situação aqui, pensem sempre, se vocês tiverem dificuldade para interpretar, se vocês têm ou não têm a obrigação de comparecer à convocação do hospital, pensem se vocês estão ou não recebendo por isso. Se vocês não estiverem recebendo por isso, não existe nada que obrigue vocês a comparecerem ao hospital. E insisto para vocês, eu não sei qual que é a peculiaridade aqui de Goiânia, mas é sempre bom ter um contrato escrito e não um contrato verbal, tratando dessas circunstâncias. Não, e dando sequência... Saindo da condição do contrato, se você é registrado no hospital, eu entendo uma coisa que pode trazer problemas. Você é registrado como participante do corpo clínico do hospital e você já tem Espera aí, vai enfiar dentro da minha boca. Você tem não tem um contrato específico isso, mas você tem um registro do corpo clínico do hospital. E se você não atende um chamado do hospital, eu acho que você passaria a ter uma obrigação, porque é restrito. Eles vão chamar, na situação de emergência, as pessoas que participam do corpo clínico do hospital. A menos que não encontre nenhum, porque se não te encontrou, eu acho que se te chamar e você não foi, e houver óbito por falta de atendimento, você tendo sido contactado, eu acho que isso já gera negligência. Só complementando, e o que acontece é que no próprio prontuário eles registram, foi contactado o doutor tal a tal hora e ele falou que não vai comparecer. Ou seja, a gente não teria uma obrigação formal, mas o enfermeiro ou o próprio médico te chamou e você não está na cidade, ele coloca que você, no prontuário, que ele conseguiu te contactar, te passou o problema e você não quis ir. Ou você não pode ir, só que não existe formalidade, você é simplesmente do corpo clínico do hospital, é o vascular que opera lá, e aí eles te acham na obrigação de você ter que estar lá 100% do seu tempo, ou seja, 100% das vezes que eles te chamam. Né? Então, essas são as dúvidas que a gente tem, porque, na maioria das vezes, não há um contrato, há uma cordialidade de você atender a determinados chamados. Agora, ficar de sobreaviso o ano inteiro, 24 horas, 365 dias por ano. Exato, sem uma formalidade, sem você receber zero de remuneração para isso, né, é o que complica. Então, essa é a nossa dúvida, se há uma obrigatoriedade também da instituição de remunerar a gente nesses horários, é isso? Existe a obrigatoriedade da instituição remunerar vocês nesses horários. Essa obrigatoriedade consta, inclusive, da resolução do CFM, deixa eu até... Onde eu coloquei o... A resolução do CRM é clara em dizer o seguinte: é direito do médico receber remuneração pela disponibilidade dos seus serviços profissionais. Não está dizendo que vocês estão fazendo ou deixando de fazer qualquer coisa, vocês estão esperando. Então, o diretor clínico do hospital, se ele estiver lidando com uma situação dessa, ele pode responder eticamente perante o conselho por não estar remunerando vocês da forma adequada. Porque isso daqui é uma disposição do Conselho Federal de Medicina, dizendo que é direito do médico. Você, além de não ser obrigado a atender, se você tiver... É por isso que eu disse para vocês, na dúvida, pensem se vocês estão ou não estão recebendo por aquela disponibilidade. Se você estiver ali, parado esperando, e o hospital estiver te pagando para isso, você tem que ir. Agora, se você não estiver recebendo para isso, não existe nenhuma obrigação. Eu entendo a colocação do doutor ali atrás, que você faz parte do corpo clínico e tudo. Existe um certo senso de responsabilidade em todos vocês com relação ao atendimento dos pacientes daquela instituição hospitalar. Só que isso é uma coisa que vocês precisam negociar com a administração do hospital. Não é possível que imagine 5, 6 vasculares fiquem de plantão sem receber absolutamente nada, na remota hipótese de um paciente
precisar de uma cirurgia de emergência no meio da noite. Talvez eles me chamem, mas eles podem chamar fulano, beltrano e ciclano, então vamos ficar todo mundo de sobreaviso? Aí para que 5? Vamos colocar 20, 30 logo de uma vez, que melhora ainda mais a situação da instituição hospitalar, né? Então, isso é uma coisa que vocês precisam se juntar e negociar com a administração do hospital, para que, olha, ok, nós vamos ficar de sobreaviso, mas nós vamos receber para isso. Você quer me ligar no meio da madrugada, eu vou estar à sua disposição, mas eu vou ser pago para isso. Uma dúvida. Se eu sou chamado para ver um parecer na emergência, aqui nós temos 2 planos que são os mais importantes, a Unimed e o IPASGO. Às 3h da manhã, eu não vou querer ir até a emergência do hospital para receber R$70 às 3h da manhã. Eu posso falar para o pessoal que está atendendo lá, olha, a minha consulta para emergência é particular porque eu não estou recebendo para ir lá pelo hospital. Eu vou só colocar tem uma pitadinha de pimenta nessa sua pergunta, porque a Unimed tem uma relação completamente diferente. Vocês têm uma relação contratual, sim, vocês são donos da Unimed. A situação muda um pouco. Você está dentro de você tem um ato cooperado. Sim, mas eu não sou obrigado a atender de madrugada se eu optar. Então aí vai depender muito de como que. E aí como é que eu faço? De como é que foram redigidas as cláusulas desse contrato. E no caso da Unimed tem contrato, com certeza. Quer colocar alguma? Sim, no caso dessa disponibilidade, por exemplo, se você é seletista, é como se fosse a hora extra. Né? Então, assim, você trabalha, você está à disposição. Igual eu tenho um pessoal que trabalha comigo, mas se eu chamá-los 3h da manhã, eu terei que remunerá-los em razão do quê? Do excesso da carga horária. Então, é importante vocês reverem o contrato para quem é seletista, para quem está no corpo clínico do hospital, na condição de um contrato via trabalhista, para poder analisar qual é o tempo de disponibilidade, ou seja, 12 horas por dia. Mas vamos supor que essas 12 horas por dia sejam de madrugada. Então, aí sim você está à disposição, você está recebendo por isso. Agora, se for no horário de consultório que você está atendendo, acabou. No momento em que te solicitarem a presença, você vai analisar e vai justificar o porquê. Uma dica que eu passo para vocês, se nesse dia te ligarem, você, por exemplo, está numa viagem, está num congresso, tente fazer alguma prova disso, que você estava numa foto, ou que você tem um folder do congresso, ou certificado, porque se isso for judicializado, tudo que se alega tem que ser o quê? Provado. Então, mesmo que você não seja obrigado a isso, mas por conta da dor de cabeça de um futuro processo judicial, você tem como comprovar que você estava em determinado local. Né? Em razão da Unimed, né, e do IPASGO, que a gente vê aqui que a maioria dos médicos estão nessa questão dos dois, trabalhando em razão dos 2 planos de saúde, a Unimed tem um contrato expresso com os médicos, dizendo que eles podem te chamar em razão da urgência, da emergência. Se você tiver, por exemplo, num corpo clínico de um hospital e te chamarem de madrugada, independente desse valor, aí você tem que ver isso aonde você está cooperado, ou seja, aonde está esse contrato, que, no caso, é a nossa querida Unimed, aí, que está aí na avenida, aqui, inclusive até próximo, né, aqui de nós. Então, teria que ser negociado via a sociedade, né, que é o que o doutor Luiz tinha falado, que é em razão do quê? Da união de vocês em face à Unimed e os contratos que são redigidos. Eu tinha colocado para vocês que as formas eram 2, né? Ou seletista ou pessoa jurídica. Eu tinha me esquecido completamente da questão da Unimed. Ela é totalmente à parte. Você é dono daquela... Você é um dos donos. Tanto é que, em caso de dissolução, como aconteceu em São Paulo, os médicos são responsáveis pelo passivo da Unimed e tudo. Então, você tem uma relação completamente distinta de relação contratual ali. Aí você vai ter que analisar dentro do contrato que você tem, que trata do seu ato cooperado, se você tem essa obrigação ou não. Tá bom? Essa relação com os convênios, lá diz o seguinte, que você está contratado para atendimento, você estipula o seu horário, você define o seu horário e define o seu local de atendimento. Mas lá não fala nada de emergências e de hospitais de sobreaviso. Então, para atendimento, no horário de tanto a tanto, no consultório, no período
de segunda a sexta, entendeu? Então, lá fala isso, tanto na Unimed quanto no IPASGO e os outros convênios. Sim, o que é importante salientar é que se eles chamarem, como ele disse, que vai ser colocado... Fala no microfone. O tanto que é importante é o seguinte, se te chamarem, por exemplo, de madrugada ou a nível de plantão, e for considerado, por exemplo, essa anotação no prontuário médico, é importante que, mesmo não tendo essa relação contratual, mas o senhor fazendo parte, por exemplo, do corpo da Unimed, né, como cooperado, é importante você ter a contraprova caso eles queiram judicializar contra vocês. Entendeu? Mais alguém? Se eu não estou na escala de cobertura, qual a obrigatoriedade que eu tenho por ser a cooperativa a qual eu faço parte de ir lá responder esse parecer? Dá na mesma, mesmo sendo cooperado. Então, não dá na mesma. Porque, como você é cooperado, você é um dos donos daquele negócio. Se você tem uma... Então, depende aí do... Então, mas a gente estava tratando de contratos verbais e situações onde não existe uma forma jurídica pré-estabelecida. Na Unimed existe. Por isso que a gente tem que ver o que tem dentro do contrato de vocês firmado com a Unimed. E aí daria para você analisar se as cláusulas são válidas ou não. Mas, no caso da Unimed, eu tenho certeza que faz parte do procedimento deles ter isso dentro do contrato que vocês fazem com eles. Então, a situação ela depende muito do que está escrito nesse contrato. Não é tão simples quanto... Não. E olha só, eles estão dizendo aqui... Desculpa, doutor Parcílio está dizendo que nem tem essa disposição contratual, aí se equipararia. O que eu estou dizendo é que a gente precisa analisar, no caso do Unimed, existe um contrato mesmo, e a gente tem que ver o que tem dentro desse contrato. O doutor Parcílio está falando que não tem essa disposição, é só de consultório, então não teria essa obrigação. Aqui. Espera que só porque a minha pergunta aqui eu ia mudar um pouco o foco aqui. A gente tivemos uma discussão essa semana no hospital, um contrato seletista de 24 horas semanais, que o médico cumpra 12 horas de trabalho e 12 horas de sobreaviso. O hospital disse que pagaria as 12 horas de sobreaviso como 4 horas trabalhadas, ou seja, o médico ainda deveria trabalhar outras 8 horas dentro da instituição. Isso está na lei? Que essas horas de sobreaviso vão contar menos do que as horas trabalhadas ou não? Se você não for acionado? A relação é seletista. Você tem a sua carteira de trabalho registrada no hospital. Isso. Então, ele disse o seguinte, que você tem 12 horas de trabalho dentro da instituição hospitalar e 12 horas de trabalho de sobreaviso. Então, a gente parte da premissa inicial de que você está recebendo por esse serviço. Mas ele está dizendo que você vai efetivamente receber só 4 horas? Pelas 12 horas de sobreaviso, se eu não for acionado. Se você não for acionado. Não faz muito sentido isso. Eu não sou advogado trabalhista, mas a lógica me diz que não faz o menor sentido essa disposição. Me dá o seu cartão com o seu e-mail e o seu telefone celular, que eu passo a sua dúvida para o meu sócio, que é advogado trabalhista do escritório, que responde por essa área, e aí a gente manda essa resposta para você no curso da semana que vem. Mas não me faz o menor sentido se você não for acionado, você só recebe 4. Não, você ficou 12 horas ali. Porque você está disponível às 12 horas. Então... mas não faz sentido. Imagina só, você não pode tomar uma cerveja que você pode ser acionado. Você não pode não sei o quê porque você pode ser acionado. E aí, no final das contas, você só ganha 4 horas. Faz o menor sentido isso. Não. Ainda mais nesse calor de Goiânia. Só mais uma pergunta Querido, aqui. só um minutinho. Sim. A legislação trabalhista, ela vem para poder proteger o trabalhador, ou seja, o empregado.
Nesse caso, há uma descompensação muito grande. Por quê? Porque o profissional, no caso o médico, não vai poder fazer absolutamente nada, ou seja, ele não pode nem se comprometer a ir a outro plantão, a atender em outro local, porque ele vai estar à disposição deste hospital. E aí seria completamente injusto e desequilíbrio no contrato de trabalho uma matemática tão desonrosa e injusta como essa. Dessa forma, deve ser acionado, sim, o hospital para que seja refeito. Agora, eu entendo que, às vezes, um médico não tem a força para poder fazer a negociação, mas uma associação, né, a sociedade, as pessoas que estão dentro do corpo clínico, ou, às vezes, até levar mesmo uma consultoria, uma notificação expressa para poder demonstrar conhecimento jurídico em razão desse desequilíbrio do hospital, né, face ao quê? Ao médico, pessoa individual contratada, via seletista ou até mesmo via PJ. Isso é completamente desumano. Só mais uma pergunta em relação ao sobreaviso. Me ligam do hospital para avaliar um paciente, eu não pergunto que convênio aquele paciente tem, chego lá, avalio o paciente, é um convênio que eu não sou credenciado. E o paciente precisa ser operado de urgência. Já olhei o paciente, já fiz o diagnóstico, tem que ser operado. Não sou credenciado, opero esse paciente. Quem é responsável pelos meus honorários, já que a família vai falar que internou pelo hospital, porque o hospital atende aquele convênio? Essa pergunta está nas relacionadas. Mais para frente a gente vai entrar nela. Pode ser? Pode ser. Então vamos para a próxima. É a próxima. Pronto, vamos entrar nela agora. Então é o seguinte. Existem duas opiniões. Quando eu recebi essa pergunta, eu liguei para um grande amigo, que é o Oswaldo Simonelli, nosso parceiro, que é o chefe do Departamento Jurídico do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, para discutir com ele, ver qual que era a opinião dele. Tem diversas opiniões sobre esse assunto. Numa cirurgia particular de urgência, com risco de morte e cobrança de honorários. Então, você internou o paciente, a família internou o paciente no hospital. Você não atende aquele convênio, mas existem 3 tipos de relações distintas nessa situação. A primeira relação é a médico-hospital. A segunda relação é a hospital-paciente e a terceira paciente-médico. E isso daí forma o triângulo obrigacional do problema. Eu entendo que o paciente não pode ser prejudicado numa situação dessa, com todo respeito. Ele internou num hospital que tinha que aceitava determinada operadora de saúde. Só que o médico não. Então, esse problema está diretamente atrelado à relação médico-hospital. Por quê? Se você faz parte do corpo clínico, você vai ter que atender, ainda mais que é uma cirurgia de emergência, senão você pode ser acusado de omissão de socorro ou coisa do tipo. E o hospital, por sua vez, vai faturar da operadora de seguro-saúde. Vocês têm que receber esse valor. E quem tem que pagar isso não é o paciente, é o hospital. Ele não pode alegar, olha, mas você não atende o seguro-saúde, porque ele vai receber, ele vai mandar a fatura da cirurgia para a operadora pagar, e ele tem que fazer o repasse para vocês. Não tem muito que o hospital se negar numa situação dessas. Quer dar uma palavra? O risco do médico não operar e ter a responsabilidade civil, administrativa e penal, foi você, né? É muito grande, caso aconteça alguma coisa. Isso pode acontecer, né? E aí, certo, depois? o hospital tem que te pagar. O hospital tem que te pagar. Agora, é importante ter um contrato com o hospital, no momento que você formaliza esse contrato. Em Goiás, eu sinto uma dificuldade muito grande da falta de contrato pela advocacia há 12 anos já na área do direito médico. Utiliza-se muito a palavra que ele usou, a cordialidade. Isso está errado. Nós temos que profissionalizar. Nós temos que formalizar o profissionalismo de excelência que vocês têm. Os médicos estão recebendo uma forma de desrespeito perante a sua atuação magnífica, porque eu admiro demais a atuação de vocês,
vocês perante um grande empresário que é o hospital. Desculpe se tem algum dono de hospital aqui, mas eu estou dizendo na condição de pessoa física. Você que levanta cedo, você que nem dormiu, você que trabalha, que se especializa, final de semana vai para São Paulo, vai para o mundo inteiro estudar, trabalhar, e aí simplesmente o hospital fala, não vamos fazer o contrato, porque você é médico, eu confio em você, você confia em mim. O hospital é empresa, é negócio, e você precisa de ter, você tem família, você tem viagens, você tem os seus gastos, estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, assim, essa cordialidade do Estado de Goiás tem que acabar. Nós temos que, em São Paulo, isso é muito raro de acontecer. É claro que, às vezes, eu falo, doutor, você é meu parceiro de cirurgia, da mesma equipe, olha, eu tenho que fazer uma viagem, tem como se olhar lá o paciente? Isso tem. É uma cordialidade dentro do direito, dentro da medicina, isso existe. Mas esse excesso de cordialidade, o excesso de contratos verbais que tem existido perante com o trabalho de vocês, está completamente o quê? Errado. Então, seria importante, nesse momento da realização do contrato, deixar claro que, se chegar um paciente de urgência em que há possibilidade da escolha, que não há possibilidade de escolha, se você vai operar ou não, porque é um exercício da medicina, a questão da não omissão de socorro, é importante deixar claro que quem tem que te pagar é quem? O hospital. Embora a jurisprudência, gente, jurisprudência são os entendimentos dos juízes em razão desses tipos de assunto. Tem dito que eles têm protegido o médico ao invés do hospital. Então, nós temos uma relação mais ou menos assim, eu não posso dizer que é 100%. Entre médico e paciente, o médico vai dar uma olhadinha para o paciente. Não que são todos assim, eu estou só tentando demonstrar para vocês uma tendência. E entre hospital e médico, ele tenta ver quem? O médico, por conta da relação econômica, inclusive, que há em razão do exercício da sua atividade. Então, seria importante colocar que, mesmo sendo situação de urgência, o médico operando, que ele tenha o quê? Que ele tenha o direito de receber do hospital esse valor. Agora, como receber se não tem nenhum contrato escrito? Se há uma cordialidade, será que ele vai achar que isso você fez de graça? Então, é importante nós documentarmos todo o serviço que vocês irão realizar perante os hospitais. Você faz, às vezes, a cirurgia, você não é credenciado. O hospital recebe o honorário referente à cirurgia, aos materiais hospitalares que você usou e tudo, mas o honorário médico não é repassado para o hospital, se você não é credenciado, né? E o inverso, por exemplo, se você vai atender, vai operar e fala com a família, cobra os seus honorários e emite uma nota fiscal para ele ressarcir do convênio. Isso é possível? Como que funciona isso? Porque daí você não vai receber do hospital, você vai receber da família, você vai emitir uma nota e ele vai receber, vai ser ressarcido direto do convênio, por exemplo. Essa situação é mais simples, que a gente não está diante de uma situação, de uma operação de urgência ou emergência, Não, né? Então, às você teve vezes tempo tá. de negociar com a família. Não, às vezes está, mas assim, antes de subir para o centro cirúrgico, você fala com a família, por exemplo. Olha, sou um médico não credenciado, vou subir lá, vou operar o seu filho, só que eu não atendo o seu convênio. Posso operar, te emito uma nota, você faz ressarcimento com o convênio? Olha, dentro de um hospital que, teoricamente, atende aquela especialidade, eu vejo isso de uma forma muito complicada. E é capaz de você enfrentar uma discussão judicial muito... Na situação dele tem convênio, ele chegou, mas ele chegou para a família e avisou, olha, o hospital atende, a centro cirúrgico, enfermagem, instrumentador, está tudo dentro. Só que eu, médico, não atendo o convênio. Essa situação, eu vou contar para vocês como é que funcionou o parto da minha esposa, porque foi uma situação parecida com a sua. Nós tínhamos um convênio específico que atendia o Einstein, só que o médico que eu queria que fizesse a cirurgia não atendia convênio. Então, eu optei por pagá-lo de forma particular. Uma pessoa do Einstein me chamou para conversar e falou o seguinte, olha, você vai pagar um médico particular? Eu falei, vou. Ele falou, não vai. Ou você paga todos os médicos particular, ou você não paga, ou entra a equipe inteira do Einstein sem... Exatamente. Então, você vai ter que pagar o anestesista, você vai ter que pagar
o obstetra, você vai ter que pagar o pediatra. Se tiver que entrar o cardiologista, você vai ter que pagar o cardiologista. Você está de acordo? Estou de acordo. Foi um negócio combinado antes. Agora, e eles me deram uma opção de que, se eu não quisesse, entrava a equipe de plantonista, eu não tinha... A única coisa é que eu não poderia escolher quem seriam os médicos que participariam do procedimento. Mas, numa situação como a sua, ela é completamente diferente, porque o paciente chegou na emergência de um hospital que atende o convênio dele, e você falou, olha, eu não atendo... Porque você faz parte do corpo clínico, mas você não recebe por aquele convênio. A outra opção é, assim, você dá a opção da família chamar alguém que atenda aquele convênio, mas é uma urgência. Mas aí que tá, o problema não é da família. Veja só, hospital. É do hospital. O hospital é que tem que ter profissionais ali ele que tem que travar essa relação. Imagine o seguinte: eu tenho um contrato com a SBACV onde eu tenho que atender ela em determinadas áreas. Aí o Dr. Frederico me liga e fala: não, mas isso daí você tem que arrumar. Eu te dou o suporte aqui, mas essa parte você vai ter que ver com outro advogado. Não funciona. O hospital é como se fosse um escritório de advocacia que atenda todas as áreas. A gente tem que ter suporte, tem que integrar a coisa de forma que a ciranda gire de forma regular. Não é possível o hospital ter uma situação dessa. O problema não é do médico e não é do paciente. Não tenho dúvida nenhuma que é da instituição. Eu acho que essa solução que ele falou do pagamento não funciona, porque, inclusive, hoje é proibido, né, é vedado até receber da internação você cobrar do paciente o cheque calção. Então, não tem jeito de você internar e cobrar isso aí. E tem mais um detalhe também. Numa situação como essa, a chance disso ser anulado é de 99%. Se chega um paciente no hospital, o médico fala: olha, a instituição aceita, só que eu não sou conveniado e não tenho outro, ou sou eu, ou ninguém vai fazer a cirurgia, porque não tem outro profissional, o familiar vai falar: ok, faz. A chance do juiz anular isso aí beira o 100%. Porque ele não teve alternativa. Não tem ou ele paga os seus honorários, ou ele... A questão aqui, gente, é porque existe ali com risco de morte. Chega para você, liga para você: ó, doutor, você vem aqui que o paciente vai morrer. Ou você está em condições e vai, ou você fala que não está em condições de atendimento por tal motivo. Agora, se existe um risco de morte, você tem condições e o hospital depois consegue provar que você estava em condições, você só pode sofrer penalidade, porque é omissão de socorro. Você primeiro atende, depois vê como que você recebe. Caso, risco de morte. O paciente está sangrando aqui, você tem que vir. Beleza, estou indo. Pergunta o que é. Sim, agora é um caso eletivo, não é tal. Não, eu não atendo o convênio. Pronto. Sim, no caso de urgência, a recomendação é que faça o atendimento, porque é uma questão do direito à vida, que é consagrado pela, inclusive, Constituição Federal, um direito fundamental. Aí você fala: não, mas é fundamental receber também. Ok, eu compreendo, né? E todo mundo trabalha para ter a prestação e a contraprestação. Mas aí é uma relação contratual. E aí essa questão com a administração do hospital para você fazer jus ao seu valor. Aí acontece o que você disse. Muitos planos falam: não era credenciado, eu não vou fazer o repasse. Esse é um problema do hospital. Não é um problema que o paciente tem que pedir o ressarcimento, porque o paciente não podia escolher o médico naquele momento, entende? Então, não é uma relação do paciente com o plano, mas é do hospital que aceitou o credenciamento do plano no exercício da sua atividade. Então, você tem que chegar juntamente, ou juntamente com a consultoria jurídica do seu consultório, forçando o hospital a poder te pagar, entendeu? Volta aqui a pergunta do doutor Marcílio, a questão de risco de morte. Eu estou na minha casa, não tenho contrato, não tenho vínculo nenhum com o hospital. Aí me ligam: ó, é risco de morte. Eu tomei consciência, e aí como é que eu procedo? Eu tenho que atender esse paciente, eu não atendo no hospital, não tenho convênio nenhum, não tenho vínculo nenhum com ele.
mas eu tomei consciência que tem risco de morte. Não tem obrigação nenhuma. Você está na sua casa. A questão da omissão de socorro, você está presente. A pessoa, você está ali, não importa se você é dermatologista, se você é vascular, se você é neurologista, você está ali, a pessoa ela está num risco iminente de morte, você tem que atender ou tem que fazer de tudo para que ela saia daquela situação. Agora, você está na sua casa, ligaram, você está numa cidade como Goiânia, onde você não é o único médico. Agora, você está no interior, você é o único médico, a coisa muda de cenário, mas não vejo obrigação nenhuma de você atender nessa situação, a não ser a sua consciência. Se você não estiver fazendo nada, falar, pô, vou lá, né? Mas nenhuma obrigação jurídica, ética ou civil. A partir do momento que você vai, aí você tem, a partir do momento que você vai, aí você passa a ter a obrigação. Passa porque você trava o vínculo paciente-médico. Mas eu queria discutir justamente a cirurgia particular, né? O paciente interna numa emergência, você vai atender, você não pode pegar um cheque calção, você negocia com a família, ou então o hospital negocia com a família seus honorários, e esses honorários não são pagos. Legalmente, se você pode fazer essa cobrança, como você faz essa cobrança, isso já aconteceu com a gente, do paciente dar um cheque, depois sustar o cheque, né? E aí você faz a cobrança, como é que funciona isso? E essa até parte hoje, de cobrança de honorários a gente vai também tratar um pouquinho mais para frente. Tem um tópico específico só disso. Aí a gente aborda esse... Não, estou falando porque na hora da urgência o paciente, você fala, ó, essa cirurgia é cara, a família fala, faz o que tem que fazer. E aí você faz e não há a devida remuneração, né? Acordada, que o máximo que você tem é um acordo verbal. Sim. Né? Você não tem um acordo formal de que ele vai pagar, nem mesmo porque a lei proíbe a gente fazer acordo, fazer cheque calção, fazer essas coisas. Então, mas aí a gente vai tratar desse ponto específico daqui a pouquinho. Última. Caso de avião. Avião. Tem dois tipos, né? Tem Por favor, existe existe algum médico presente dentro desta aeronave? Você tem que se identificar. Você tem que se identificar e tem que prestar o socorro. Alguém vai te acordar. Não, já muda, vai mudando o cenário, vai... Mas eu teria direito de pedir algo porque se nasce uma criança dentro, ela tem passagem. Por que eu atender um paciente não tem direito a uma passagem? Olha, né, são situações muito peculiares, assim, se você tiver bebido e tudo, mas em linhas gerais, lato sensu, você tem que prestar o socorro, tem que se identificar e se você não se identificar, você pode ser processado criminalmente. Vamos lá naquele ponto. As coisas estão se... Calote. Como correr atrás do suor derramado? Respondendo a sua pergunta agora. Vamos lá. Chegou na cirurgia de emergência particular, a família falou faz. De fato, você não vai pegar um cheque calção, mas o hospital pega um contrato. E eu nunca vi não pegar. O hospital pega um contrato e esse contrato ele pode ser executado. E normalmente traz ali toda a equipe médica, infraestrutura, materiais. Se você interna de emergência no convênio, ele faz você assinar um contrato também de que se o convênio glosar determinada despesa, você vai ser responsável e que a equipe médica tem toda a autonomia para utilizar o que quiser de medicamento e tudo que o convênio glosar você vai ter que pagar. Então, apesar de você não pegar um cheque calção, o hospital vai ter feito um contrato com a família e esse contrato vai estar assinado por 2 testemunhas e você vai poder executar esse contrato. Aí você vai me dizer o seguinte, olha, não era uma cirurgia de emergência, era uma cirurgia eletiva, eu não peguei o contrato, não tenho cheque, não tenho nada e o cara não me pagou. Aí, meus amigos, é uma situação crítica. Vocês vão ter que entrar com uma ação que chama ação de arbitramento de honorários médicos, que é exatamente a mesma que a ação de arbitramento de honorários advocatícios.
E essa ação é uma ação ordinária, extremamente demorada, e em que o juiz vai dizer quanto que você deveria receber por aquela cirurgia. Lógico que o juiz não vai tomar essa decisão sozinho, ele vai ouvir um perito, que é necessariamente outro médico da área de vocês, que vai dizer em quanto que aquela cirurgia deveria ser estipulada e vai condenar a família. Para aí, depois que correr a ação de conhecimento inteira, entenda-se, defesa, recurso, não sei o quê, se iniciar a fase de execução. Porque se você tivesse um contrato, um cheque, você resumiria isso já passaria direto para essa etapa. Quer dar uma palavrinha? A importância de ter um contrato de prestação de serviços. Ok, você tem um contrato de prestação de serviços e uma observação, que ele não seja do Google, que ele não seja da internet. Por quê? Porque um contrato ele é especial, né? É um contrato, ele tem cláusulas especiais, então ele precisa de ser revisto por um profissional para poder te dar uma consultoria no momento de você receber, de fato, aquilo que você investiu, que foi o seu trabalho. Então, qual a importância do contrato de prestação de serviços? Ele está em inteiro teor, de estar de maneira correta, ser assinado pelo devedor, ou seja, pelo paciente. O paciente não tem condições de assinar. Se ele é um menor, que ele seja assinado pelo representante, ou pelo fato de quem tenha o dinheiro, a bala, né? Por quê? Porque eu vou colocar no nome do Robson, porém, o que acontece? Eu vou dizer que, nesse contrato, o Luiz vai ser operado, certo? Outra coisa, o contrato tem que ser assinado por esse responsável, tem que ser assinado por mim, que sou o departamento médico, ou que seja o departamento do hospital, e tem que ter 2 testemunhas. É importante salientar que essas testemunhas têm que ser uma do lado do hospital e uma do lado do paciente. Então, isso não é o médico que tem que ficar preocupado, mas ele tem que saber que isso existe para ele poder falar com uma secretária, no momento que tem um contrato eletivo, uma cirurgia eletiva, para poder analisar, peraí, quem são essas testemunhas? Lembrando que a mãe não pode ser testemunha, porque a mãe pode ser responsável legal dentro do contrato, mas ela, na via judicial, ela é considerada informante, porque ela tem um vínculo sanguíneo com essa pessoa. O pai, então, é complicado a gente poder, muitas vezes, ter essa questão da testemunha, né? Uma pessoa que conhece e tal, para poder ter essa segurança. Porque, se o contrato não tiver assinado pelo devedor, que, no caso, é o paciente, o médico e 2 testemunhas, esse contrato não vai ter validade e vai ter que voltar para aquela ação, que é o que o doutor Luiz acabou de falar, que é a ação de arbitramento de honorários. Ou seja, uma novela sem fim para você o quê? Para você fazer o recebimento desse cliente. E uma saída boa é você ter a moderninha no seu consultório, né? Para poder o quê? Na cirurgia eletiva, de você já falar, olha, nós temos as condições tais e tais, porque tem cheque que as pessoas o quê? Sustam, fazem assinatura indevida. Isso acontece também nos escritórios de advocacia. E eu já coloquei a moderninha lá no escritório, não é crime nenhum, viu? A máquina de cartão de crédito, mas é porque a moderninha está mais barata, não sei o quê. Eu já não estou ganhando nada também, não, viu? É só uma dica, porque eu estou utilizando o produto. Então, vamos lá. Se vocês tiverem a opção de... Não vejo também problema nenhum de utilizar máquinas de cartão de crédito e coisa do tipo, mas, assim, sempre que a gente estiver diante de uma cirurgia eletiva, vocês precisam de contrato, vocês precisam de 2 testemunhas assinando esse contrato. Isso transforma o contrato em título executivo, que equivale ao cheque. Ou seja, facilita a via judicial. Você ganha, resumindo, você ganha 5 anos. Tendo um contrato assinado por 2 testemunhas, você ganha 5 anos na cobrança judicial disso. Ou um cheque, ou uma nota promissória. Nota promissória é coisa que nem se usa mais, são coisas antigas. Pode ser de terceiro. Vamos lá? Mais alguma dúvida? Como recuperar o suor derramado? Vamos para a próxima? Como reivindicar as glosas do convênio? A gente já falou um pouquinho sobre isso. Se a gente estiver diante de cirurgias eletivas, o contrato tem que prever que o paciente é responsável em caso de glosa do convênio. É exatamente o mesmo contrato que o hospital trava quando o paciente chega no hospital. Você vai internar alguém da sua família, você vai ver que no contrato firmado com o hospital tem uma cláusula dizendo que, se o convênio glosar determinada situação, o paciente será obrigado a arcar com aquele gasto. Então,
A minha sugestão é de que vocês coloquem uma cláusula, no caso de cirurgias eletivas, que se tiver alguma glosa por parte do convênio, que o paciente vai ser responsabilizado. Do contrário, caímos na ação de arbitramento de honorários, volta para ações ordinárias e discussões judiciais intermináveis. A gente pode fazer um contrato com o paciente, uma cirurgia eletiva? Você está sendo atendido pelo convênio e tudo mais, você explica a cirurgia e tudo. Você tem um contrato, ó, eu estou me resguardando aqui, porque se eu não receber, se a cirurgia não for glosada, não sei o que, você tem que me pagar. Isso pode ser feito. Pode, não tem problema nenhum. Você faz um contrato com o paciente dizendo o seguinte, olha, você tem uma relação contratual com uma operadora de plano de saúde ou seguro-saúde e que, por sua vez, pode não me pagar. Se ela não me pagar, você vai ter que me pagar. É simples assim, não tem muito... Mas o que acontece nessa relação com a operadora é que o paciente vai ter a despesa, vai brigar com o convênio, com a operadora para ser ressarcido, a operadora vai vir em cima da pessoa que é credenciada e vai falar, isso não pode, você vai ser descredenciado ou você segue a minha regra. Então, na verdade, a briga é incluir isso no contrato com as operadoras. E isso, então, a gente vai ter que fazer com todas as operadoras, porque isso não existe. É uma das cláusulas delas de você ser descredenciado. A cobrança direta. Sim. E aí, se for glosada, ela não paga, e isso vira os 5, 10 anos lá. Essa é uma questão de negociação coletiva, né? Que as sociedades elas têm que chegar nas operadoras e dizer... E outra, a gente tem que entender também o que foi glosado e por que foi glosado também, né? Se tem alguma arbitrariedade... Existem algumas medidas que elas não surtem muitos efeitos, mas existem recursos administrativos em praticamente todas as operadoras onde você pode recorrer da glosa, dentro da operadora. A gente tem que entender exatamente o porquê que aconteceu essa glosa. Se tiver uma arbitrariedade da operadora, olha, aí a gente tem bala na agulha para discutir. Tem que ver exatamente o que aconteceu. Isso é uma questão muito casuística, depende muito do caso concreto. Porque, normalmente, quem glosa determinada coisa é um médico também. Esse é o principal problema. Não é um administrador, não é um advogado. Eu trabalho para algumas operadoras, eu sei como é que funciona. Você tem um departamento lá dentro, quem analisa é outro vascular que está glosando a sua conta. Por que aconteceu essa glosa, né? Essas situações que eu estou colocando são situações onde vocês estão absolutamente certos. Se você tiver absolutamente certo e tiver um contrato e cobrar isso do paciente, não tem problema nenhum. Você pode ter um contrato, pode cobrar. Aí, se a operadora te descredenciar, a gente tem matéria para discutir, porque partindo-se da premissa de que ela está absolutamente errada. Agora, se tiver algum fundo de razão na glosa, aí não tem muito que... lembrem sempre que quem faz a glosa é outro médico. Esse é o... Uma situação, você solicitou, são vários procedimentos que você vai realizar num paciente. O convênio autorizou todos. Ele teve avaliação de auditor, foi auditado e autorizou. No recebimento, tinha 3, ele pagou 1. 2 ele glosou. Bom, mas o paciente fala, não, o convênio autorizou, não tem que pagar. Então, a relação aí já não é do paciente. Não, Aí a relação não é mais do paciente. Aí é a relação médico-operadora. Operadora. Sem dúvida. Eu estou imaginando alguma na situação que eu tinha falado, alguma intercorrência no meio da cirurgia. Você realizou determinado procedimento e depois veio a glosa. Nessa circunstância onde a operadora aprovou e depois glosou 2, a relação é médico-operadora e você tem que receber diretamente deles. E eles têm que se justificar o porquê que eles estão glosando. Se está aprovado, é importante guardar esse documento, né, para que faça o pedido de ressarcimento desse valor, com certeza. Que aí, o duro é que quando o médico avisa, né, o plano, por exemplo, a operadora fala que está aprovado, e o médico, muitas vezes, não tem essa prova documental. Aí fica complicado de fazer o pedido de ressarcimento. Então, nesse caso, fica muito mais tranquilo para poder fazer o recebimento. Mais alguém? Então, vamos para a próxima.
Como se proteger do ataque dos profissionais não médicos à nossa especialidade? Essa pergunta é muito simples, eu vou mostrar para vocês. É a melhor forma de você se proteger do ataque de profissionais não médicos é se filiando à SBACV. A SBACV hoje ela tem um programa de defesa profissional que está numa fase piloto, está sendo encabeçada pelo nosso escritório, onde a gente está investigando. O problema principal de vocês, já falando em miúdo, são os biomédicos. Eles é que realizam os procedimentos, os PINs e coisas do tipo. Essas clínicas, a gente está mapeando algumas delas e vai travar uma verdadeira guerra contra eles. Então, a melhor forma hoje de vocês se protegerem do ataque de outras profissões é filiando-se à SBACV e mandando e-mails. Vai ter um e-mail de defesa profissional. Olha, estou adiantando determinadas coisas que vão ser ditas até amanhã lá na reunião no Rio de Janeiro. Que vai ter um e-mail defesaprofissional@sbacv, onde você vai encaminhar a sua denúncia da clínica que está praticando determinado procedimento de forma irregular, e o jurídico da SBACV, encabeçado por mim, vai atrás disso, vai verificar se aquela clínica tem alvarás, se os biomédicos eles podem fazer a publicidade que eles estão fazendo, e a gente vai começar a atacar eles pelos flancos para que a profissão de vocês seja protegida e valorizada. Então, respondendo à pergunta, quem não for filiado, que se filie e convençam seus amigos a se filiarem. Alguém? Pela a regulamentação, no seu número, tem muitos procedimentos que antes eram de exclusividade médico, que bioquímicos, farmacêuticos e tal, receberam autorização a fazer, e isso está na justiça, brigando aí. Então, tem liminar, eles podem atuar. Derruba liminar, eles não podem atuar. E isso, então, é um problema ainda, né? Vamos lá, eu vou explicar direitinho o que aconteceu para vocês. Vocês são atacados por 4 profissões: enfermeiros, biomédicos, fisioterapeutas e... qual que era a outra? Farmacêuticos. Dessas 4 profissões, só uma que tem autorização judicial para fazer o procedimento de escleroterapia. Esse termo é muito complexo para mim. E eles podem fazer esse procedimento só com glicose. É isso? Ou eu estou cometendo algum erro grave? Não, é isso. Vamos lá. Então, o que acontece? O Conselho Regional de Biomedicina soltou uma norma regulamentando a possibilidade deles fazerem esse procedimento. Isso está na Justiça. Tinham 2 ações judiciais, uma no Rio Grande do Norte e uma em Brasília. O juiz de Brasília deferiu uma liminar suspendendo a resolução e proibindo os biomédicos de realizarem esse procedimento. E o Tribunal Regional Federal da Primeira Região cassou a decisão de primeira instância. Então, hoje, o biomédico pode fazer esse procedimento... Como que é? Escleroterapia com aplicação de glicose. Só que tem várias coisas que ele não pode fazer. Ele tem que fazer isso num ambiente... Ele tem que ter alvará de funcionamento e alvará da Anvisa. A maior parte não tem. Então, existem outras formas da gente atacando eles. A gente vai atacando pelos flancos e não pela frente para proteger a área de atuação de vocês. Alvará da Anvisa? Alvará da Vigilância Sanitária. A Vigilância Sanitária, sim. Hã? Não, Vigilância Sanitária. A Anvisa, não. Vigilância Sanitária. Alguém? Não, o que acontece é que eles fazem muito em clínica, em salão de cabeleireiro, né? Salão de cabeleireiro. Eu recebi um caso essa semana, num salão de cabeleireiro em Tocantins. Eles têm uns vídeos horríveis na internet. Esse situações absurdas. E a gente vai pegar pesado agora com esse pessoal. E alguma coisa em relação à aplicação com laser? Ou isso foi... Foi somente glicose, né, que foi permitido perante a liminar. O laser, porque até pouco tempo tinha aqui em Goiânia o Dr. Varizes, que era um fisioterapeuta que fazia aplicação com laser, né, onde o laser, em algumas situações, ela está liberado. Por exemplo, fazer depilação.
né? Sim, verdade. Mas eu acho que... Outra coisa é que no momento que vocês forem noticiar isso que está acontecendo, principalmente por redes sociais, de tirar um print da tela para poder documentar e facilitar o acesso ao departamento jurídico para que a gente possa chegar com mais veemência nesses casos de pessoas que estão atuando fora do exercício profissional. Como isso está numa fase piloto ainda, a gente está desenvolvendo um formulário que isso vai ser enviado para todos os associados da SBA-CV, onde vocês vão preencher algumas informações ali. Não adianta só coisas muito superficiais, porque a gente está em São Paulo, então vocês vão precisar passar informações um pouco mais avançadas até sobre o desenvolvimento da atividade que está sendo feita pela essa clínica que está atuando de forma irregular. Mas isso daí é uma coisa para os próximos meses ainda, é um projeto piloto que vai proteger substancialmente a área de atuação de vocês desses ataques das outras profissões. Mais alguém? Oi? Termo de consentimento é válido. O que ele deve conter? Como formular um termo de consentimento adequado? Essa parte você quer começar? O termo de consentimento informado, ele também é conhecido como termo de consentimento livre e esclarecido. Muitas vezes, os médicos pegam um modelo de termo de consentimento informado e colocam o paciente para assinar. E, às vezes, ele coloca o paciente para assinar no mesmo dia do procedimento. É algo que os juízes têm visto como forma que não deu para o paciente pensar se ele ia querer ou não realizar aquele tipo de procedimento. Outro problema muito grave do termo é utilizar palavras técnicas em que o paciente não entende de forma alguma. E ele vai dizer, olha, eu confiava no médico, no momento que está tudo bem a relação entre médico e paciente, vocês são heróis. No momento que acontece algum tipo de problema, não existe mais essa relação de confiança e eles já querem imediatamente processar, não é verdade? E fala que vocês vão ter que pagar indenização e vira aquela dor de cabeça tamanha diante de uma judicialização dos profissionais da medicina. Então, o termo de consentimento informado deve ter palavras claras. Só que, às vezes, o claro para você é de palavras técnicas. E o claro para mim, às vezes, eu não consigo entender aquilo que é claro para você. Então, o que seria importante? Eu até falo para os médicos em que nós trabalhamos, né? De trabalhar com o quê? Com uma linguagem extremamente fácil. E eu sei que o médico não tem tempo para isso. Então, tem profissionais especializados para poder fazer o termo de consentimento informado ou livre esclarecido com palavras fáceis para poder fazer o entendimento. Eu, muitas vezes, quando estou elaborando o termo de consentimento informado, eu chamo a moça lá do café do escritório e falo, você consegue entender isso? Se você fosse operar do coração, por quê? Nós temos que levar para o homem médio, o médio padrão de vida, para ele poder, de fato, entender. Então, às vezes, você pode pensar, nossa, mas meu termo não está bonito, meu termo não está com palavras bonitas, técnicas, né? Ou está explicando demais, não precisa disso. O termo de consentimento não é feito para o médico, ele é feito para o paciente entender qual o tipo de procedimento que ele vai passar, quais são os riscos que ele vai ter diante de determinada intervenção, né? Então, é importante demais isso. E é importante também ele ser pertinente, ter justificativas. O que o paciente pode ter, por exemplo, uma cicatriz, né? Uma cicatrização, uma queloide, por exemplo, né? O paciente pode falar que aquilo é o quê? É um erro médico, e de fato não é. Então tem que estar colocando situações adversas que podem ocorrer que de fato não é considerado um erro médico. Por exemplo, uma embolia pulmonar, um trombo que se formou. Isso é algo que advém do quê? Da cirurgia agora, de algo que advém por conta de uma reação, não é de fato uma negligência médica ou um dolo médico, né? Uma vontade daquilo se praticar. Mas nós temos, por exemplo, um caso que é conhecido de uma paciente que ligou para o médico dizendo que estava com falta de ar. Olha, estou com falta de ar, estou passando. Não, é normal, fica tranquilo que é falta de ar. E aí ela acabou falecendo, veio a óbito nessa mesma madrugada por embolia pulmonar. Então, no caso de uma intervenção cirúrgica, surtiu algum tipo de efeito adverso,
adverso, já pedir para ser encaminhado a uma emergência para poder dar uma analisada, um parecer e por aí vai, né? Gente, os juízes, quando é judicializado, têm pedido muito a documentação médica, ou seja, o prontuário, que nós vamos falar daqui a pouco, mas com letra legível, né? com palavras claras para que o corpo de enfermagem seja informado claramente daquilo que vai ser exercitado, e o termo de consentimento informado, às vezes até com figuras. E outra, tem que comprovar que o médico explicou para o paciente. Isso tem sido feito por alguns médicos do Sírio-Libanês, que têm gravado o momento da explicação da cirurgia para o paciente, claro, com a concessão do direito de imagem, né, que esse paciente vai ter, mas de explicar para o paciente esse ato cirúrgico, essa intervenção cirúrgica que ele vai passar, se de fato ele está consciente para poder manifestar a sua livre vontade. E a resolução do CFM diz o seguinte, resolução 1 de 2016, o que deve conter o termo? O termo tem que ser claro, pertinente e suficiente sobre as justificativas, objetivos esperados, benefícios, riscos, efeitos colaterais, complicações, duração, cuidados e outros aspectos específicos inerentes à execução. Tem o objetivo de consentimento livre e a decisão segura do paciente para a realização dos procedimentos médicos. Então, esse é o conteúdo que o CFM diz que tem que ter o termo de consentimento. Então, ele é o principal documento que vai promover a defesa de vocês judicial numa intercorrência. É isso que vai sustentar, vai ser o pilar de sustentação da defesa de vocês no caso de uma intercorrência. Porque isso também só vai ser necessário em caso de processos judiciais, né? Se o paciente começar a questionar. Senão, a cirurgia ocorreu. Aqui tem o Marcelo e tem eu, que somos conselheiros lá do CRM, né? O Marcelo também pode falar se tiver interesse, mas assim, a primeira coisa que pergunta quando tem algum processo ético lá no CRM, primeiro, tem o termo de consentimento? É a primeira pergunta. Segunda, é um termo genérico que o paciente internou ali, assinou ali durante a internação, junto com a papelada de internação, ou é um termo específico para aquela cirurgia? E terceiro, tem possíveis complicações específicas para aquele procedimento? E quarto, o paciente teve tempo de ler aquilo? Não estou falando de urgência e emergência, estou falando aquela cirurgia que você pediu no consultório. No meu caso, o que eu faço é o seguinte, eu entrego o termo de consentimento junto com o pedido de autorização da cirurgia para o convênio. Ele leva para casa, se ele concordou com a cirurgia, ou ele me traz no dia da cirurgia, ou, de preferência, antes, quando ele vem trazer o termo autorizado. Tem uma questão interessante com relação a isso. Ontem eu estava no CFM, numa das câmaras técnicas, discutindo exatamente essa questão do termo de consentimento. E nós falávamos dessa decisão que anulou o termo de consentimento assinado no dia da cirurgia. Eu, particularmente, defendo a ideia de que isso não deve ser entregue para o paciente no dia da cirurgia, mas eu sei que não é a prática, não sei se de vocês aqui em Goiânia, mas não é a prática da maior parte dos médicos do Brasil. Isso normalmente se entrega dentro da sala ali enquanto a pessoa está recebendo anestesia, para a pessoa assinar. Ontem, tem um desembargador do Distrito Federal, que é o de Aulas, que eu até comentava com ela ontem, que defende que isso não vê problema nenhum disso ser assinado no mesmo dia do procedimento cirúrgico. Eu vejo de uma forma contrária. Eu acho que o paciente tem que ter tempo suficiente para absorver, entender e perguntar. No dia do procedimento cirúrgico, isso entra quase como se fosse um termo de adesão. Você não tem como discutir, você não tem como ler, você simplesmente assina, tal como eu assinei a minha ficha aqui no hotel na hora que eu entrei. Ou eu assino a ficha ou não me hospedo. Não vou ficar discutindo cláusula. Só que a cirurgia não é isso, né? A cirurgia é algo muito mais complexo, que pode trazer eventos adversos e tudo. Então, eu acho que tem que ter um tempo de absorção. Essa prática que você estava comentando comigo é excelente. Manda para casa, lê, procura no Google, faz as perguntas depois, e isso traz uma segurança muito grande para o médico. Gravar vocês explicando é uma das melhores coisas que tem.
se tiver uma intercorrência, você não tem um documento frio, você tem o paciente. Você está entendendo isso? Você entendeu isso? Você entendeu isso? Está tudo belezinha? Está tranquilo? Você está ciente? Vamos em frente. A situação de vocês é muito mais simples do que uma outra, que é a dos colegas plásticos. Essa situação é crítica, porque o mercado deles é muito... Eles vendem um resultado, né? Coisa que a maior parte de vocês não. Então, a situação deles é muito mais crítica. Eu dizia para eles, num congresso que participei aqui em Goiânia mesmo, da cirurgia plástica, que eles tinham que colocar imagens de possíveis intercorrências que pudessem acontecer. Eles me disseram, bom, mas se eu fizer isso, eu perco o paciente para o outro que não põe. Falei, bom, vira um problema que é uma balança que você tem que gerar um certo equilíbrio ali. Mas na situação de vocês eu acho que é muito mais simples. Essa ideia de se gravar a explicação das possíveis intercorrências é ótima. Isso tem que ser arquivado, obviamente, de forma sigilosa e segura, né? Porque hoje em dia a segurança virtual é um problema. Você tem que arquivar isso de forma sigilosa e segura, mas é uma coisa que é muito mais clara para o juiz, ou até para o próprio CRM, de que você explicou e disse tudo que podia acontecer, do que um termo de 50 folhas assinado no dia da cirurgia. Qualquer juiz que pegar, ou mesmo vocês lá no CRM, um termo de 50 folhas que o cara assinou dentro do centro cirúrgico, qual a validade disso? Qual é o consentimento do paciente sobre aquilo, né? Tem importância a assinatura de um familiar, ou não muda nada? Termo jurídico. Se for menor, obrigatoriamente, né? De maior. Maior não, a não ser que ele não esteja consciente, se ele não esteja em condições para tomar a decisão livre e dar o consentimento ao médico. Mas uma assinatura a mais, se ele tem total consciência daquilo que ele está fazendo, não precisa. Eu ia falar uma coisa. Outra coisa. Não adianta ter somente o termo de consentimento informado, porque isso é uma prova formal que a gente tem. É extremamente importante. Mas também é importante ter a questão de que é uma das principais perguntas que o juiz faz, e também dentro do conselho do nosso CREMEGO, né, que tem também quando eu participo de algumas audiências. Ele pergunta para o paciente: o senhor teve explicação do médico quando o senhor ia fazer a cirurgia? Não, ele me falou lá mais ou menos como é que era, mas quem me explicou mesmo foi a secretária. Cuidado com isso. Quem tem que fazer a explicação do termo de consentimento informado é o médico, tá? Então, isso daí é extremamente importante deixar bastante claro. Mas você pode explicar o termo e ele ir assinar na recepção do seu consultório? Ou que eu digo, você explicou toda a cirurgia e, ao final, você fala, você vai assinar um termo que eu te expliquei, tudo isso, você vai pegar esse termo com a minha recepcionista, vai ler em casa e no dia da cirurgia você pode trazer. Ler em casa é a melhor coisa. Você pode explica a cirurgia, manda ele para casa, que aí não tem como falar, assinei corrido. Imagina só, na audiência no CREMEGO, chegou, não, mas expliquei a cirurgia, entreguei o termo para ele, mandei ele com o termo para casa, ele ficou 3, 4 dias com o termo em casa, pôde procurar no Google do jeito que ele achou que tivesse que procurar, teve tempo para me perguntar, não me perguntou e agora nós estamos aqui discutindo o quê, né? Você vai invertendo um pouco a situação quando você toma essas cautelas. E algo importante também de se colocar, por exemplo, no prontuário, né, seja ele eletrônico ou não, foi entregue ao paciente o termo de consentimento informado para a assinatura. Por que eu estou dizendo isso? Porque, às vezes, ele leva para casa, como você recomendou, mas ele assina no dia da cirurgia. Então, essa data é extremamente importante. E o médico não tem tempo para poder ver isso. Por isso que a secretária, muitas vezes, olha, porque, às vezes, o termo de consentimento vai vir antes do ato cirúrgico, uma consulta antes, mas, às vezes, não dá tempo dessa formalidade toda, e você é médico, você tem que operar, você tem que atender, você tem uma loucura. Por isso que essa consultoria é importante para que você saiba os cuidados que devem ser feitos. Então, não adianta você mandar, porque como que você vai provar? Eu mandei ele ler em casa, mas no dia da cirurgia, ele assinou no dia. Então, você fala, perdi minha prova, perdi esses dias que ele estava assinando. Então, não esqueçam de documentar isso lá no seu Dr. Ray, sei lá, no
no seu programa, lá do prontuário médico, dizendo que já foi encaminhado e tal para o paciente dia tal, 3 dias antes do ato cirúrgico, para poder fazer esse tipo de segurança no caso de defesa para vocês. Na verdade, essas coisas são muito subjetivas, né? Que você pode entregar com 1 mês de antecedência. Claro, e ele assinar no dia. E ele ser esquecido, corrido, e falar assim, nossa, mãe, ele não vai me operar se eu não tiver assinado. Me empresta aí rapidinho. E assina lá. E passa uma pessoa e fala, não é verdade, eu sou testemunha, ele estava assinando no dia. Porque existem pessoas mais intencionadas, né? Com certeza. Partir para um processo, ela vai falar que ela não viu, que ela não leu, que ela não recebeu. Então, para não virarmos um Big Brother, né? Com certeza. Ter câmeras em todos os lugares para documentar o que a gente está falando, o que a gente está fazendo. É o melhor. O mais importante é você escrever no seu sistema de prontuário que você entregou. Que nem pode ser alterado, né? Depois. Porque se for as vias de fato, está escrito. Com certeza. É sempre desse jeito, e também, né? essa questão de... Isso, da data da entrega, né, que você entregou para ele fazer. E outra coisa, de filmar essa explicação que você deu para o paciente. Porque lá vai ter data, hora, local, tudo certinho, para poder documentar a sua boa-fé. Vamos lá? Próxima. Mas são só sugestões, essa questão de gravação e tudo. Isso daí são coisas que vocês podem entrar em contato com a gente ajuda a adequar a maior segurança à realidade do consultório de vocês. Como proceder à questão do preenchimento do prontuário médico? São os 2 documentos mais importantes que existem dentro da história da medicina. O prontuário e, depois de um tempo, a partir de 1950, o termo de consentimento informado. Nós estamos vivendo hoje a questão do gerenciamento de risco e a questão da segurança do paciente. Então, independente se você é um médico particular ou se você atende no seu consultório lá particular seu ou dentro do hospital, você tem que seguir essas regras. E essa documentação médica não pertence ao médico, pertence ao paciente. Então, não há problema nenhum você permitir que ele faça cópia dessa documentação, porque, em caso de processo judicial, administrativo ou penal, o juiz ou a autoridade coatora irá pedir cópia dessa documentação e você é obrigado a fazer. O que tem acontecido com algumas situações que eu tenho vivenciado? Médicos que rasuram o prontuário ou que deturpam ou querem anotar uma coisa depois que já passou, sabe? Isso não pode acontecer de forma alguma. Então, vamos lá. Isso tem perito para poder analisar. A data da tinta que você colocou, a tinta mais nova com a tinta mais velha, o tipo da letra. Normalmente, quando há adulteração do documento do prontuário médico, o médico está um pouco mais nervoso, então a letra tende a estar um pouco mais trêmula, e o perito em letras consegue fazer isso de maneira veemente, consegue desmascarar a atuação indevida dessa deturpação de documentos. Então, não faça de maneira alguma. Identificação do paciente, claro, tem que sempre ter. O que foi tratado na anamnese, se foi feito algum exame físico, vocês datarem o quê? Escreverem absolutamente o quê? Tudo. Eu estou com um caso de um médico que está respondendo um processo judicial no seguinte sentido. Ele perguntou à paciente se ela tinha diabetes. Ela disse que não. E ele ia fazer uma intervenção que poderia ser dentro mesmo do consultório. No mesmo dia, ela assinou o termo de consentimento e ele fez o procedimento. E ele me procurou desesperado. Essa paciente foi a óbito. Por quê? Porque dentro do procedimento, no momento do procedimento, ela passou mal, foi levada para a emergência do hospital e fizeram todo o procedimento como se ela não fosse diabética. E só depois a família o quê? Informou juntamente com os exames que foram feitos. Então, tem que fazer o quê? Mesmo que seja algo simples, é importante pedir o quê, gente? Os exames, né? Porque, às vezes, a alegação do paciente pode ser de má-fé, né? Mas também pode ser por autodesconhecimento. Ela não conhece que tem determinada anomalia. Então, é importante ter os exames complementares, risco cirúrgico, né, do cardiologista, de ter uma equipe multidisciplinar para poder te apoiar no momento da sua intervenção. Até mesmo o teste com anestesista, né, de analisar, para poder ver se vai ter algum tipo de intervenção, se vai ter entubamento, se não. E aí é importante escrever exatamente tudo. Evolução diária do paciente com dados
data, hora e discriminação de todos os procedimentos que vão ser realizados. Gente, saiu uma reportagem que morre mais ou menos 800 mil pessoas nos Estados Unidos por ano por conta da letra do médico. 800 mil pessoas por ano, é muita gente. Né? E isso vai pelo mundo inteiro. Né? Então, nós temos, às vezes, a gente até brinca, né, desde de pequena, eu tenho letra de médico, não sei o quê, não. Isso vai trazer problemas para a sua vida, porque a letra tem que ser o quê? Legível. Aí a enfermeira fala que aplicou determinado medicamento ou determinada dosagem diferenciada, porque acha que entendeu a letra do médico tal. E esse achismo vai gerando uma fragilidade e você pode ser processado por ele. Então, é importante ter todas essas informações de forma totalmente o quê? Legível. Esse negocinho tem a luzinha? Aqui, ó, é obrigatória a legibilidade da letra do profissional que atendeu o paciente. Isso daí já é uma norma, uma resolução de obrigatoriedade do Conselho Federal de Medicina. Outra coisa, é obrigatório também a assinatura e o respectivo número do quê? Do CRM. É muito fácil fazer carimbo, não é? Igual tem muitos falsos advogados que não foram bacharéis, que não passaram no exame da OAB, também tem muitos falsos médicos que não fizeram medicina ou estão no exercício legal porque fizeram faculdade fora do país e não conseguiu reconhecimento, aquela confusão toda. Então, é mais ou menos assim que a gente consegue detectar pelo número, para poder saber direitinho, essas pessoas que estão aí, que aparecem na televisão, que foram presas porque estavam exercendo de forma ilegal a medicina. E nos casos emergenciais, nos quais, é o último parágrafo, seja impossível a colheita da história clínica do paciente, deverá constar o relatório médico completo de todos os procedimentos utilizados e que tenham possibilitado o diagnóstico ou a remoção para outra unidade. Então, um caso de preenchimento de documento médico não é muito a dúvida de vocês, porque vocês veem isso desde o início da faculdade, no exercício profissional. Mas o problema é quando tem uma emergência, que não dá para você ficar, ou você atende o paciente, ou você fica preenchendo papel. Não dá aquele desespero, você fala, meu Deus, tem que preencher papel, mas eu tenho que atender o paciente. Atenda o paciente com todo o cuidado e zelo profissional, de brilhantismo que você tem, mas depois tente o quê? Fazer um relatório, e você precisa de calma. Você fala, Carol, você não viu como é que é a emergência do hospital que eu atendo. Eu imagino, mas você precisa, pela segurança própria, de ter um tempo de fazer esse relatório de forma completa para que você fique o quê? Escuso, né? Fora aí desse tipo de obrigação. Alguma dúvida? Deixa eu só fazer uma observação. Vamos lá. Quanto mais complicado é a emergência e o paciente, mais complicado você tem que escrever. Melhor você tem que escrever com letra mais legível e mais detalhado. Isso não tem jeito. O problema é naqueles momentos que é muito simples as coisas assim. É simples que você escreve superficialmente e acontece. Mas nas emergências, nos casos complicados, tudo é sempre feito após o atendimento do paciente e com detalhes. Eu tive... Isso acontece com a gente todo dia. Você pergunta para o paciente, você toma algum medicamento? Não, não tomo. E aconteceu esses dias ainda comigo. Por sorte, esse paciente já era a segunda consulta. E na primeira consulta, ele me falou que tomava medicamentos para convulsão, medicamentos de uso neurológico, psiquiátrico. E aí, no retorno, ela me veio com as queixas que eu ia fazer uma medicação que não poderia ser tomada com esses. Mas aí, na segunda consulta, ela falou que não tomava. Aí eu olhei o prontuário, eu anteriormente tinha falado, a senhora parou de tomar esse? Não, não parei não, mas a senhora falou que não toma nenhum, só toma um remédio de pressão? Esqueci. Então, assim, e se essa fosse a primeira consulta e eu tivesse passado esse medicamento? Você não teria responsabilidade nenhuma, porque ela omitiu a informação, mas é uma coisa complicada. Eu trabalho também para a Abramed, que é a medicina de emergência, e eles me mostraram um projeto muito legal que eles têm, que é um cartão
onde tem todo o seu histórico, os remédios que você toma, fica tudo dentro de um arquivo onde você espeta num computador e sai um histórico. Então, ele fala, se você andar com aquilo na carteira, até desacordados sabem os remédios que eu tomo, os problemas que eu tenho, e às vezes o paciente esquece mesmo. É um projeto deles muito interessante que se resolveria esse tipo de problema, né? Você tem o seu cartão, ou mesmo isso vinculado, se fosse vinculado ao cartão do SUS ou coisa do tipo, porque mesmo que nós que somos atendidos pela rede suplementar de saúde, temos cartão do SUS, né? Ele, inclusive, é obrigatório em determinadas circunstâncias, para todas as pessoas que são seletistas, elas têm que ter um cartão do SUS e tudo. Se tivesse vinculado dentro de um sistema único,